Seja sempre louvado. Primeiramente, vou saudar a todos com a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus e Shalom. Shalom também quer dizer paz. Vou fazer uma oração, uma pequena oração. Nosso Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, em nome de Jesus, o teu Santo Filho, quero abençoar todos aqueles que ouvirem esse vídeo, quero guardar a todos os inscritos desse canal, os que pediram oração por enfermidade, e as demais necessidades, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, e seja conosco em tudo, abençoando a todos os que creem no teu santíssimo nome. Ó Eterno, te damos graça por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, Deus me trouxe para ler em 4 de João, do Evangelho de João. Mas antes de ler, eu gostaria de dar uma explicação aqui, porque aqui diz que que aquela mulher samaritana ficou um pouco espantada quando o Senhor Jesus foi falar com ela. Ela disse: por que, sendo tu judeu, vem pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Bom, irmãos, para começar, na invasão, Samaria já havia uma divisão entre Samaria e Judá. Tanto é que existiam os reinos do norte e os reinos do sul. Samaria chegou até a construir um templo no Monte Gerizim. Lá eles adoravam a Deus, no Monte Gerizim. Porém, o rei da Síria, o Assírio, um dos reis da Síria, né? Eu digo Assíria ou Assíria, não é Síria, essa Síria que nós temos hoje. Assíria com dois S's, né, irmão? Ele tomou então a cidade de Samaria e levou alguns dos samaritanos, daqueles que eram homens, mulheres que nasceram em Samaria, e levou eles para as suas terras. E também mandou pessoas das suas terras para habitarem em Samaria. E ali houve uma junção, vamos dizer assim, uma união, no sentido casamentos, irmãos, entre samaritanos e entre pessoas de outras terras que trouxeram culturas diferentes, as culturas judaicas. E houve uma mistura de culturas, inclusive divisão. A divisão foi mais por causa da religião. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos por causa dos seus costumes, diferenças substanciais no aspecto religioso. E após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu, que é o monoteísmo, quer dizer, acreditavam num só Deus, né, com o politeísmo dos povos pagãos daquela região. Houve muito esforço para que os samaritanos fossem libertos disso, irmãos, mas houve muita misturas. Samaria começou, entre eles ali começaram a adorar outros deuses também. Quer dizer, saíram do monoteísmo judaico, que é como nós que acreditamos em um só Deus. Nós somos monoteístas, nós acreditamos num só Deus, não é? E passaram para o politeísmo, quer dizer, eles começaram a acreditar em vários deuses e também no Deus de Israel. E isso, irmãos, Deus não se agradou. Com o tempo, os samaritanos edificaram um pequeno templo lá no Monte Gerizim e tiveram os seus próprios sacerdotes, independente de Jerusalém, de Judá, eles tiveram seus próprios sacerdotes. E começaram a considerar que a adoração do templo em Jerusalém era inapropriada. Inclusive, eles começaram a dizer que só naquele monte é que se podia adorar a Deus, no Monte Gerizim, que seria o lugar correto da adoração. Designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte de Sião.
Esses samaritanos monoteístas criaram um único Deus e consideravam apenas, ou melhor, criam num único Deus. Os samaritanos monoteístas criam num único Deus. Não era todos que criam em vários deuses. Deixa eu deixar bem claro aqui. Os samaritanos monoteístas criam também no único Deus. Mas só que eles consideravam apenas a Torá como escritura. E desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. Quer dizer, já tinha uma divisão. Então os judeus não aceitavam eles, porque eles, para começar, irmão, foi um problema histórico, porque eles também faziam parte de Israel. Eles também, muitos deles criam no Deus de Israel, porém começaram a crer de uma outra forma, acreditando de um outro momento, de uma outra maneira. E isso fez aumentar a hostilidade entre os dois grupos. E quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam a permissão para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Assim sendo, irmãos, inicialmente os samaritanos se apresentaram a Zorobabel querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo, mas quando tiveram sua ajuda negada, foi negado a ajuda deles. Eles quiseram ajudar, mas eles já tinham feito coisas que não estavam de acordo com os costumes judaicos. E eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus, aonde eles quiseram atrasar a obra. Vocês podem ler lá em Esdras, capítulo 4, versículo 2. E também quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, um dos maiores opositores foi Sambalate. É bom dar essa explicação. Por quê? Sambalate era o governador de Samaria na época de Jeremias. Então, por isso que houve aquele confronto, que cada um, quando ia construir os muros, tinha que colocar com a mão, fazia o tijolo, com a outra mão colocava o tijolo, com a outra mão tinha que segurar a espada, porque Sambalate era governador de Samaria e ele não queria que fosse reconstruído o templo, porque foi negada esta oportunidade para eles ajudarem. E eles não queriam a ajuda deles, por causa que muitos deles haviam misturado-se com o paganismo, e enfim, como eu acabei de explicar aqui para vocês. E a rivalidade aumentou muito, né? Por causa que o povo judeu remanescente do cativeiro também, no tempo do sumo sacerdote, naquele tempo, o neto do sumo sacerdote, veja bem, coisa de família já. Hoje acontece a mesma coisa. O neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Zambalate. E Neemias expulsou ele. O neto do sumo sacerdote casa com a filha de Zambalate. E aí houve uma confusão, até familiar, porque Zambalate era o governador de Samaria, que quis impedir a construção dos muros. O sacerdote, isso é uma coisa política, quis fazer uma aliança, então o que ele fez, irmão? Ele deixou o neto dele casar-se com a filha de Zambalate. E Neemias, que queria ver a coisa certa, queria limpar toda aquela sujeira que estava acontecendo por causa do politeísmo, porque senão ia acabar entrando politeísmo dentro de Jerusalém e poderia perverter a adoração a Deus. Então essa rivalidade continuou até a época do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para quebrar todo tipo de rivalidade. Queria unir e limpar de uma forma diferente, não com a força, não com a violência, mas sim com a palavra, porque a palavra diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. A palavra de Deus, ela veio para limpar, irmãos. Então, quero deixar esse esclarecimento antes de ler o que eu vou ler aqui, para que as pessoas entendam também.
Porque muitos às vezes falam samaritano, não falava com o judeu, mas não explica por quê. E o povo fica sem saber, não é por quê. Agora você já sabe, certo, irmão? Então vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batismo, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batismo, mais que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, certo? Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, e tu lhe pedires, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. De onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, onde eu quis dizer, expliquei para vocês já. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E disse: E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: O que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Somente até aqui. A salvação veio dos judeus. O Senhor Jesus já quis dizer para ela que não adianta, que eles estavam errados mesmo, mas que o Senhor não estava imputando isso a eles, porque a verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade. Quer dizer, adorar a Deus em espírito e em verdade é algo, irmãos, que muitos não entendem. Acham que tem que estar dentro de algum lugar ou de uma instituição para adorar a Deus em espírito e em verdade. O que se adora em espírito e em verdade não tem nada a ver com matéria, não tem a ver com monte, com templo, porque templo é o nosso coração, ou com denominações. A adoração a Deus em espírito e em verdade, ela tem que partir de dentro de nós, diretamente, verticalmente com Deus. Nós temos que ter a comunhão com Deus em espírito e em verdade. Ter a comunhão com Deus em espírito e em verdade é caminhar dentro daquilo que Cristo Jesus nos ensinou, sabendo que Cristo Jesus é a única fonte, é a única graça, é o único caminho, é a única razão para nós se aproximarmos de Deus. Não adianta a pessoa procurar um lugar e não ter comunhão
com Deus. Não é porque está dentro de uma denominação que a pessoa tem comunhão com Deus. Muitos às vezes estão dentro de uma denominação, mas não têm comunhão com Deus, porque praticam coisas que não são lícitas. Mentem, são soberbos, têm uma aparência de humildade, mas se você for pedir um conselho, alguma coisa, a pessoa não sabe dar e nem dá. Às vezes até trata mal, porque você vai fazer uma pergunta questionando aquilo que a pessoa falou e ele não gosta, não se sente bem. Certo, irmãos? Para questionar alguém, claro que temos que ter educação. Porém, a pessoa que está diante de um povo para, vamos dizer assim, e quem lidera nós é o Senhor, mas para que vocês possam entender, a pessoa que está na frente de uma multidão, de um povo, que, entre aspas, muitos chamam de igreja, porque a igreja é o povo só, não é o templo. O templo somos nós. A casa é casa de oração. Então, a pessoa que está dentro de uma casa de oração, vamos dizer assim, dentro de um lugar onde tem aquela nave, né? Aquela nave, eu quero dizer, não é de OVNI, não, aquela nave onde fica a igreja, os bancos. Eu estou falando de igreja para vocês entenderem. A pessoa que está na frente, ela tem que ter, ela não é que ela precisa ter estudo, até seria bom que ela tivesse, mas se ela não tem, ela tem que ter uma coisa principal, que Pedro não tinha estudo, mas ele tinha o melhor professor. Não existe professor igual ao Senhor. Pedro fez uma faculdade que nenhum teólogo fez, irmão. Ele andou junto com o Senhor Jesus. Vem dizer para mim que Pedro era analfabeto, então não tem problema. Não, Pedro ele não sabia ler, mas ele tinha um conhecimento tão profundo por causa do Espírito de Deus que estava nele e que ele viveu junto com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o mestre dos mestres. Não dá para comparar com nenhum outro aqui na Terra. Não tem comparação, é singular. O Senhor Jesus é o único. Então, a pessoa que está na frente do povo, ela tem que ter essa habilidade, mesmo que ela não tenha uma certa cultura, um certo conhecimento de alguma coisa, mas ela tem que procurar se inteirar daquilo que ela fala para não falar coisas que venham trazer divisões diante do povo. As divisões causam heresias muitas das vezes. Dividir o povo, eu não estou dizendo dividir a igreja, porque a igreja verdadeira não se divide. Não tem como dividir a igreja. Muitos falam, a igreja se dividiu. Irmão, a igreja de Cristo não divide, porque a cabeça é Cristo. Se a cabeça é Cristo e ele rege a igreja, não tem como dizer, eu me dividi da igreja. Não, porque eu estou ligado em Cristo. Cristo que é a verdadeira igreja, Cristo que é a cabeça da igreja. Só se a pessoa morrer, arranca um dedo, vai arrancar um dedo do Senhor Jesus, irmão. Meus irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? Então Jesus Cristo, irmão, ele é a única fonte, ele é a única razão para que haja uma unidade na igreja do evangelho genuíno, do evangelho cristão, daquele evangelho que veio para a salvação, não um evangelho denominacional, em que se adora um prédio ou uma placa denominacional e se degladia por ela. É o que acontecia aqui em Samaria. Uns acreditavam que tinha que ser lá no Monte Gerezim e outros acreditavam que era em Jerusalém. Quer dizer, naquele tempo esse espírito já estava trabalhando e o Senhor veio para mostrar que isso não pode. Então, irmão e também irmã, creia em Jesus Cristo, o único, a fonte da tua salvação, a fonte da espiritualidade, a fonte da razão, da vida é Cristo, não tem outro, não existe outro intercessor, não precisa um homem interceder por você ou você chegar até a ele. Você pode até chegar e pedir um conselho, mas se ele não for espiritual, ao invés de ele te dar um bom conselho, ele pode te levar você para um caminho tortuoso. Porque imagine, aqueles sacerdotes que foram colocados em Samaria, eles não foram colocados por Deus. Deus não mandou fazer nenhum templo e não fazer nenhuma construção no Monte Gerezim. Deus falou naquele tempo que tinha que ser lá em Jerusalém, o lugar. Mas o Senhor Jesus veio e, porque ele viu essa confusão toda que já estava no meio dos homens, o próprio Deus, o que fez? Vamos corrigir isso aí, vamos fazer alguma obra para poder fazer a coisa ficar plana. Então veio o Senhor Jesus e começou a consertar o que o homem tinha estragado. O homem tinha dividido, o homem tinha feito ruptura, o homem já estava adorando outros deuses.
adorava a Deus ao mesmo tempo. E o Senhor Jesus veio e mostrou o que o único caminho poderia ser para herdar a vida eterna. E ele falou: eu sou o caminho, porque ele era o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. Hoje se fazem confusão até por causa do nome, irmão. Tem pessoas que falam que não pode falar Yeshua, outros falam que Jesus não é um nome, é um nome que não pode falar. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pergunta para um rabino, pergunta para alguém lá de Israel, irmão. Não estou pregando judaísmo, mas pergunta para um cristão, para um judeu messiânico, para você ver. Ele vai te explicar que Yeshua e Jesus é a mesma pessoa, só mudou o nome por causa da nossa língua. É que nem o meu nome. Eu chamo Raul. Eu cheguei em Israel, eles não conseguiam falar o meu nome. Eu tenho um filho que chama Gabriel. Eles não chamavam meu filho de Gabriel, era Havriel, mais ou menos assim, em hebraico. Mas do lado árabe, eles chamavam o meu filho de Gibrim, quer dizer Gabriel também. Então, irmãos, são picuinhas que as pessoas arrumam para criar, irmão, divisões, para criar problemas, para não se unirem. São coisas malignas e nós temos que fugir dessas coisas e nos atrelar no Evangelho de Cristo para a salvação da nossa alma, porque só Jesus Cristo salva. Então você, irmão e também irmã, que crê em Jesus Cristo, não pode ser exclusivista. O exclusivismo é um ato sectário. Quando você acha que só você tem a salvação, você está cometendo um grave erro diante de Deus. Você pode estar até, bendito é o nome do Senhor, desagradando ao Eterno, porque você não pode julgar o outro, aquele não tem salvação porque não está conosco. É mentira. O Senhor Jesus, quando aqueles discípulos viram alguém pregando que não estavam acompanhando o Senhor Jesus, o que ele disse? Por que os impedis? Deixai, porque aquele que não é contra nós é por nós. A única coisa que nós não podemos concordar é com a idolatria. Mas hoje existe, não é só idolatria, dentro da idolatria existem muitos ramos. Tem a templocracia, o templo, é uma idolatria de templos, existe isso também. Tem a egolatria ou ecolatria, eu não sei como é que pronuncia essa palavra, que é a pessoa que se adora a si próprio, que se acha o máximo. Entende, irmão? Existe dentro da idolatria, não é só a imagem, irmão. Tem muita coisa. Tem pessoa que adora um carro, tem pessoa que adora. Eu conheci uma pessoa, irmão, que não entrava com o carro dele em lama em lugar nenhum, porque ele achava que não. Quer dizer, se tivesse alguém morrendo, ele acha que deixava o carro lá em cima, em algum lugar, e ia buscar a pessoa no braço. Entendeu, irmão? Por quê? Porque tinha aquele. Tinha zelo, irmão. Zelo demasiado não é bom. Nós temos que ser zelosos, mas quando se trata de ajudar o próximo, eu tenho zelo com essa roupa, eu gosto dessa roupa, eu gosto dessa camisa, mas se precisar entrar, irmão, num lugar sujo, cheio de lama, para tirar alguém que está morto, que está morrendo, eu entro com essa roupa mesmo para me salvar uma vida. Então, irmão, tudo isso são coisas que nós temos que aprender. A amar é a principal fonte que o Senhor Jesus deixou, a fonte do amor. Ele disse assim: eu vos dou um novo mandamento, nenhum outro mandamento vos dou, ou melhor, mas o mandamento tudo se resume nisso só: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se resume tudo aí. Aí se resume tudo. Porque quem ama a Deus não vai querer pecar. Quem ama a Deus não vai querer transgredir a lei. Quem ama a Deus não vai querer mentir. Quem ama a Deus, enfim, vai querer cumprir todos os mandamentos. Quem ama a Deus e o próximo como a si mesmo, está fazendo o que o Senhor Jesus mandou. Quer dizer, duas palavrinhas só resume tudo. Não adianta eu cumprir todos os mandamentos e não amar o meu próximo. Não adianta eu fazer tudo que está escrito e não ter misericórdia. Não adianta você cobrir com véu, saudar com ósculo, entendeu? Não adianta você. Isso tudo não é que não adianta no sentido que não tem valor, não. Se você tem esse costume, já digo costume, certo? Se a tua denominação tem essa doutrina que você acha que é doutrina,
Tudo bem, eu não estou desfazendo de ninguém. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que se sente bem. Porém, não adianta nada fazer nada disso se você não tiver o amor, se você não tiver a misericórdia. Ou adianta? Não adianta você fazer nada disso se você não estiver em Cristo. Ah, você faz tudo isso, não é? Mas você não tem caridade. Como eu disse ontem, a pessoa fazia tudo, contei ontem numa pregação, mas o marido chegava em casa, tinha uma geladeira amarrada com uma corrente, para o marido não abrir a geladeira. Mas chegava na igreja, usava véu, saudava com ósculo, falava a linguagem, e o coitadinho do esposo chegava em casa, queria comer, não podia enquanto a mulher não chegava, porque ela disse que ela que comprou a comida e que só ia abrir quando ela chegasse. Então punha lá uma corrente e colocava lá um cadeado. Então o que adiantava tudo aquilo que ela fazia? Privando o próprio esposo de se alimentar, que veio cansado do trabalho, às vezes não teve tempo de ir ao culto e ficou em casa, tinha que ficar em casa esperando. Isso eu vi com os meus olhos, eu não estou citando o nome de ninguém, mas eu vi, irmão. E quando eu fui visitar a casa, a pessoa ainda soltou os cachorros, literalmente, soltou o cachorro para me avançar. Se eu fosse uma pessoa, eu não sou melhor que ninguém, mas se eu fosse uma pessoa que quisesse, eu estava no ministério, eu poderia falar assim, essa irmã vai ficar sem liberdade e eu não volto mais aqui. Mas eu fui como o Senhor Jesus me ensinou, irmão. Eu voltei de novo, com paciência. A irmã veio chorando, pediu perdão. Eu falei, não, mano, não aconteceu nada. Fique em paz, está tudo certo. Não, eu soltei o cachorro no irmão de propósito. Eu falei, fique em paz, irmã, não esquenta com isso. Eu já tinha perdoado, já na hora. Eu vi que não era a irmã, que a irmã estava nervosa. Fique em paz, irmã. Vamos conversar. Quando eu entrei na casa, que eu vi aquela corrente, eu falei, posso fazer uma pergunta? Por que essa corrente? Ela começou a chorar e explicou. O esposo dela estava em casa e naquele momento, eu não estou citando nomes, posso falar, vocês nunca vão saber quem é, então não tem problema nenhum. Ela começou a contar para mim, ele começou a contar o que estava passando. Eu falei, irmã, não faz isso. A irmã é uma serva de Deus, irmã. A irmã tem que ter o amor de Jesus Cristo. Ela começou a chorar, falou, irmão, eu pensei que o irmão ia tirar a minha liberdade. Eu falei, não, eu não vim aqui para tirar a liberdade de ninguém. Eu vim aqui para ajudar vocês. Minha missão não é ficar tirando liberdade de ninguém, irmã. Eu não sou Deus para tirar a liberdade de ninguém. Liberdade é Deus que dá. Vós já estáis libertos pela palavra de Cristo. Não sou eu. Quem tira a liberdade é a pessoa mesmo. Não é eu que vou tirar. Se a pessoa. Não adianta eu falar para a irmã não vai cantar mais na igreja, não vai chamar mais hino. Isso aí vai entristecer mais a irmã, vai destruir mais a sua alma. Então, eu só aconselho para a irmã tirar com ela. Foi lá chorando, tirou a corrente, abraçou com o esposo, pediu perdão e quis pedir perdão para mim de novo. Eu disse, não, fique em paz, está tudo certo, irmão. É isso que nós temos que fazer. Não levar as coisas achando que nós somos mais do que os outros. E aquele que age dessa maneira está fora totalmente da palavra de Deus, irmão. Ah, mas aquela irmã lá, meu Deus, era um carrasco. Pouco me importa, não sou eu que vou julgar a irmã. E se Deus já como é que eu posso dizer a palavra? E se Deus já transformou ela? Eu sou alguma coisa para interferir no projeto de Deus? Eu não sou nada, irmão. Eu sou apenas um instrumento. Então você que está ouvindo essa pregação, parece uma pregação assim, que não tem muito fundamento, né? Mas você que está ouvindo, irmão, o Senhor fala para você, ande dentro das pisadas, procure andar nas mesmas pisadas de Jesus Cristo. Ah, eu não vou conseguir. Logicamente ninguém consegue, irmão. Porque o Senhor Jesus é santo e nenhum de nós somos santos. Mas vamos procurar, pelo menos tentar, fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E o que nós não conseguirmos, nós vamos pedir perdão e o Senhor cada dia vai nos aperfeiçoando mais e mais. E assim como ele fez com essa mulher, irmão, que deu para ela a oportunidade de provar da água viva através de você, aleluia, que dentro do seu ser se transformará uma fonte que salta para a vida eterna, muitos tomarão a água de dentro da tua fonte, porque a tua fonte, a tua cisterna, ela vem água pura, direto do céu, ela não fica parada, estagnada. Quando a água, em alguma denominação,
começa a ficar estagnada, o povo sente. A água ela não pode ter sabor, tem que ser pura. Se você sentir um gosto na água é porque tem alguma coisa errada. Então, irmãos, tomemos a água da vida. Tomemos da água da palavra. O que sai fora da palavra, temos que tomar cuidado. Pode nos dar um problema gástrico, espiritualmente. Pode nos trazer... como já ouvi falar em problema gástrico espiritual? Pode trazer um mal-estar espiritual. Pode trazer problemas espirituais que podem prejudicar a nossa salvação. Então tenhamos cuidado, andemos no caminho de Cristo, e você que ainda não obedeceu, não aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, entrega a tua vida ao Senhor Jesus e peça para Ele te mostrar o que você deve de fazer. Não precisa eu estar presente com você, porque eu creio assim, o Senhor Jesus, Ele se manifesta de uma forma extraordinária para aquele que o busca com sinceridade. Essa é a pregação. Deus seja glorificado. Amém e amém.